pessoal, voltamos com o nosso Tasso Conta. E hoje no nosso podcast a gente vai ter uma convidada muito especial, uma visita na realidade, porque ela vive na Europa agora, né? Minha amiga, contadora, parceira Renata Santana. Nós vamos fazer um ótimo podcast hoje. A Renata trouxe um tema super legal. Mas antes de a gente falar do tema, eu queria que vocês curtissem as nossas redes sociais, deixassem os likes de vocês, compartilhassem e pedissem também sugestões de temas pra gente contar aqui no Tasso Conta. Bem, a Renata, ela é contadora, auditora, palestrante, professora. Essa mulher é mil uma coisa, ainda é viajante aí da Europa agora, tá? Agora é em Portugal. Fala um pouquinho de você, Rê, primeiro. Tá, eu sou contadora, sou formada pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E aqui ela tá falando tanto que eu sou viajante, porque com a pandemia vieram algumas coisas boas também, né? Que é a questão do nômade digital. Então, tem muita gente de muitas profissões diferentes que deixam seus países para viver um pouco em outros lugares, para conhecer esses outros locais e atuar também na profissão. E que é o que eu estou fazendo agora. Então, na verdade, eu moro no Brasil, mas eu estou vivendo alguns períodos dos meses. Muitos períodos. Alguns períodos dos meses deste ano em Portugal, na cidade do Porto. E eu quero contar um pouquinho para vocês dessa experiência de atuar em outro país como contadora, e lá chama contabilista. E aí, eu acho que hoje a gente vai se divertir bastante. Ai, que bom, não tem dúvida. A gente ri muito, tá, gente? Porque a gente não consegue ficar sério, Renata. A gente estava aqui antes falando o seguinte, vamos rir disfarçadamente. Impossível. Deixa rir normal. Você falou, a gente fez um briefzinho, você fez um briefing pra gente ter uma linha de conversa, né, bem dinâmica. Você colocou primeiro todos os locais que os contadores podem atuar. A gente tem muitos mercados, né? O que você acha desses mercados? Fala um pouquinho pra gente de como o contador pode atuar hoje nas empresas. Porque às vezes o aluno, eu sou professora também, né? Então eu vejo alguns alunos, eles não têm noção da vastidão de atuação que o contador pode ter. Então o contador pode ser o contador mais, vou colocar para um padrão, fica em escritório de contabilidade, uma profissão excelente também. Pode ser consultor, pode ser auditor, perito. Então, assim, pode atuar na área pública, no terceiro setor. Então, são tantas áreas interessantes e bem remuneradas também, que é uma outra preocupação, que às vezes eu vejo a pessoa falando assim, mas o contador ganha pouco. Bem, eu não sei o que é pouco para alguns, nem muito para outros, mas o que eu vejo Inclusive, eu vou falar um pouquinho disso, que você está vendo outro mundo agora. Estou vendo outro mundo. Vou futucar isso aí também. E sabe o que eu percebi, Carla, vendo outros mundos? Que a remuneração no Brasil aumentou. Então, eu estava até pesquisando para a gente falar aqui hoje, a média salarial no Brasil começa em R$ 4.800. E o contador com 5 anos de atuação, ele chega a R$ 9.000. É a média nacional, não é uma média ruim. Olha, o salário mínimo é R$ 1.200. Nossa, então, a média é excelente. A média é excelente. Então, eu estava pesquisando sobre isso. Isso veio com a valorização. O contador hoje é mais preocupado em atuar na contabilidade, em ser um bom tributarista, em atuar bem na área do departamento pessoal. São áreas excelentes também. Então, assim, essa valorização da contabilidade, do retorno desses relatórios que a gente entrega, né, tão importantes aí para a tomada de decisão, reflete na remuneração também. Então, o Brasil não está muito atrás dos outros países mais como antigamente. Então, isso é uma ótima notícia. Porque a gente sempre se comparava, né? Como que o contador ele é visto lá fora, como ele é remunerado, porque a gente sempre vinculou a profissão com a remuneração, enquanto, na realidade, isso não é uma verdade, né? A gente pode ser muito bem sucedido e ter uma diversidade de atuação, como você falou aí agorinha. Você comentou aqui das áreas de atuação, você falou de contabilidade fiscal e societária, né? Conta um pouquinho pra gente disso aí. Então, senti um pouquinho de diferença nisso, estou atuando em Portugal. Atuando não, eu validei meu diploma, estou nesse momento, né? Porque são etapas que a gente tem que cumprir. Assim como no Brasil, a gente primeiro tem que fazer a faculdade, não é isso? Depois passar na prova do CRC no exame de suficiência. Lá é a mesma coisa. Só que como eu sou formada no Brasil, eu não preciso fazer a faculdade novamente lá. Eu tenho que validar o diploma. Então, essa etapa eu já concluí. Não precisei cumprir nenhum crédito, olha, igualzinho. Então, o que eu fiz no Brasil foi mais que suficiente para eu ter o diploma na Universidade do Minho, lá em Portugal. Então, se tiver alguém formado pela UFES e se interessar, o processo já está transcorrido, já fica mais fácil, né? Porque eu fui a primeira. Então, agora, quem quiser, é só ir nessa mesma universidade que a grade já está validada. Bem, conseguindo esse documento, tem que fazer a prova, como aqui também, de suficiência lá, na Ordem dos Contadores Certificados, que é a OCC. Então, estou nessa etapa, estou estudando. É como se fosse o Conselho Federal aqui? Isso, como se fosse o Conselho Federal aqui.
E eu estou nessa etapa, não, vou fazer a prova em outubro, espero passar, mas se não passar, tento novamente, não é assim? Com certeza. Aqui também, então é a mesma coisa lá. Aqui no Brasil, eu tenho a certificação do CRC, também como auditora independente e sou aprovada na CVM. Lá, é a mesma coisa. Então, assim, a gente também tem que certificar primeiro na OCC, depois também tem a ordem dos auditores independentes e também tem que fazer prova. Então, é muito parecido, né? Não faz tanta diferença. Até porque tem até um convênio, né, entre os países para Sim. essa questão de estudo, contabilidade. Então, acho que imagino que eles devam ter a mesma linha a mesma tratativa, né, para você exercer a profissão. A mesma seriedade também. O que eu senti diferença é que geralmente é contabilidade e fiscalidade. Ah, tá. Então, assim, cai na prova Os dois. os dois. Aí você tem que saber a parte fiscal de Portugal. Tem que saber a parte fiscal de Portugal. E um pouquinho da área trabalhista também é cobrado. Então, estou estudando. Não é tão diferente do Brasil. Eu achei que seria mais, mas quem atua no lucro real no Brasil, vou falar, atua na área de imposto de renda de qualquer país do mundo. Porque é muito parecido. A parte da lucro, contabilidade, né? adição e exclusão. Aí você vai ter que saber, lógico, o que exclui, o que adiciona. Mas existe uma norma para isso, né? Então é só seguir um roteiro. Como se fosse o regulamento do imposto de renda aqui. Como se fosse o regulamento do imposto de renda. Muitas coisas picadas ou é uma coisa única? A vantagem, está tudo no mesmo lugar. Porque aqui tem vários lugares para você. No próprio site da Ordem dos Contadores Certificados, lá você consegue baixar o regulamento do IVA, que é como se fosse uma mistura de ICMS, PIS e COFINS aqui no Brasil, né? O regulamento do imposto de renda também. E a vantagem, por que está lá? Você fala, alguns podem falar, por que o CRC não faz isso? O Conselho Federal. Primeiro, são países com regulamentos muito diferentes, né? Então já começa assim. E outra Cultura situação, também, né? cultura, e aqui muda muito rápido. Então fica muito difícil lá. Porque lá tem uma cultura civil fiscal também, entendeu? E tem uma outra vantagem. Tudo que alterar esse ano só vale para o ano seguinte. Não vai valer para esse ano de jeito nenhum. Então fica mais estável também, né? Tive o prazer de ter que fazer o meu imposto de renda lá, que é o IRS, pessoa física. E eu comecei a amar o do Brasil novamente, porque achei muito complexo. Não sei se foi porque foi a primeira vez ou porque é complexo mesmo. Lá, da pessoa física, achei mais complexo do que a jurídica. Mas pode ser a primeira vez você fazendo ali, né? Não sei. Ele vai dando erros, é tudo online. Aí você preenche uma ficha, se você esquecer outra, vai dando erro, pelo menos vai avisando o que está faltando, né? Achei muito interessante. Então, estão vendo, né, pessoal? Então, a Renata já está dando a dica, tá vendo? Lá, você tem a área fiscal e societária, igual a gente tem aqui, só que você tem uma complexidade menor, né? Porque a gente tem o IVA, que é o nosso sonho aqui também, que está longe de acontecer, só tem PL. Eu não aguento mais ouvir esse nome, PL, não passa do PL, né? E aí você consegue trabalhar lá, né? Então, eu acho que isso foi difícil, Rê, para você pegar essa primeira parte? Eu ainda estou na fase de estudar. Você não tá lá, não tem um ano ainda, não, né? Tem 8 meses que eu estou indo e voltando, e também não fico o tempo inteiro em Portugal, né? Eu atuo no Brasil, né, como contadora, então preciso estar aqui, obviamente. Mas, assim, atuo de lá, inclusive quando estou em Portugal, continuo atuando para o Brasil. Né? Hoje em dia a gente trabalha, depois da pandemia, a gente já trabalhava assim, mas eu acho que a pandemia ela tornou para os clientes, não para a gente, mas para os clientes, uma visão diferente do profissional contábil, que a gente pode ajudar a gestão da empresa de qualquer lugar do mundo, né? E, assim, existe muito mercado para o contabilista em Portugal. Se vocês entrarem nos sites, no LinkedIn, tem muitas vagas com salários parecidos com o do Brasil, não é muito diferente, claro, convertendo e considerando o custo de vida, estou considerando isso. Então, por isso que eu fiquei até feliz, falei, olha, o Brasil não está tão atrás assim na valorização dessa profissão. Também verifiquei que o Brasil é o segundo da América Latina em remuneração para essa profissão nossa. Chile? Primeiro está o Peru. Então, também me surpreendeu positivamente. Eu estava olhando os dados de 2021 e era o Chile até recentemente, não é mais. Então, o Chile acho que está terceiro ou quarto agora. Quer dizer, o Brasil vem subindo nessa questão da valorização da profissão. O que eu queria muito trazer para vocês aqui a gente tem uma vastidão de áreas para atuar e não se limitem só no Brasil. Porque o contador brasileiro é muito, muito requisitado fora. Primeiro, porque nós somos muito dinâmicos.
porque exige isso aqui, né? No Brasil muda muita coisa muito rápido. Então, assim, tenho atuado também nos Estados Unidos através de um cliente. Eu tenho uma parceira lá, né, que é certificada, ela vem me capacitando para isso. É brasileira, atua nos Estados Unidos. Então, assim, eu estou conseguindo ver um mundo muito mais amplo. E outra coisa... Além do Brasil, Além né? do Brasil. O que a gente aprende aqui não é diferente lá fora para contabilidade. Então, a norma de IFRS aqui é a mesma em Portugal. Também tem algo parecido com o CPC-PME, também tem algo parecido com os outros CPCs, né, que são os IFRS. Então, assim, aprendeu bem aqui, pode atuar realmente em qualquer local. Então, tá para sair vários vistos no mundo inteiro. O Brasil, inclusive, está entrando nessa questão dos vistos, que é de você poder atuar em outros países temporariamente. Então, acho muito você tem um contrato com prazo determinado, de uma consultoria, né? Uma auditoria. Uma auditoria. Você até comentou aqui, auditoria contábil. Lá é a mesma coisa que aqui? As normas são bem parecidas. Sempre tem algo diferente, mas as normas são bem parecidas porque o regulamento não pode ser diferente para dar estabilidade e segurança mundial, né, na parte de auditoria. Então, se eu certificar que aquilo está correto, não pode ser... Está diferente no Brasil, né? Não pode estar diferente no Brasil. Então, é bem parecido. O que eu vejo de muito diferente é que aqui no Brasil a gente, não sei se é porque é muita mudança ao mesmo tempo, a gente fica muito viciado no trabalho, assim, extremamente. E o modo europeu de operar é bem diferente disso, né? Em todas as profissões. Vendo esses Insta, né? Tô vendo. Aí todas as tá uma vestinha branca, eu tô vendo. Então, assim, eu acho mais saudável. Então, acaba o horário de atuação... Ninguém fala mais de trabalho. Os grupos são utilizados para outras coisas. E se alguém falar de trabalho, é corrigido. Não, agora a gente está relaxando. Agora vamos falar de outras coisas. Pô, mas a gente relaxa trabalhando aqui. Então, eu não sei se quem está certo e quem está errado. Zé Elias, gente, um amigo comum, assim, Zé Elias, um dia desse eu tava, não sei o que eu tava fazendo no final de semana, acho que eu tava cozinhando. Aí ele falou bem assim, não seria um momento de relaxar? Eu falei, aqui a gente descansa carregando pedra. É por aí. Então, tem essa questão. E as 8 horas de trabalho, ou 6 horas de trabalho, depende de onde você vai atuar, são exatamente de trabalho. Ninguém também fala de outro assunto. Entendi. Focado naquilo ali. Isso. Então, são muito focados. Quando é trabalho, quando é lazer, é lazer. Isso foi um choque cultural para mim. Então, você entra num local, ninguém vai perguntar, assim, muita coisa sobre você. Tipo, como é que você tá hoje? Não. O que você fez no final de semana? Bom dia, espero que você esteja bem. Vamos começar. É isso, né? Então, assim, dá um choque pra gente, mas acaba sendo mais eficiente também ao longo de algum processo, algum tempo. Eles trabalham com a produção durante aquele período, né? E a gente aqui não tem isso porque você pode produzir em qualquer horário. Isso. A gente não está limitado àquela questão, realmente é muito diferente. Você também falou um pouquinho aqui de perícia contábil, né? A questão do perito, e você tratou até de uma questão da confusão dele com o auditor. Lá tem essa confusão, aí é diferente daqui? Também tem um pouquinho dessa confusão. Então, muita gente acha que a perícia e a auditoria é a mesma coisa. Inclusive, às vezes, sou abordada por futuros clientes, possíveis clientes, e confundindo as duas coisas. Preciso de uma auditoria para utilizar num processo. Não, então talvez você precise de uma perícia, vamos verificar. Então, é muito parecido realmente, porque o processo de auditoria no trabalho em si e da perícia é parecido, só que as normas que as normas são diferentes e papéis o de objetivo, trabalho, né, Carla, é diferente também. Então, o papel de trabalho é diferente. Você vai, na perícia, você vai atender ou o juiz ou uma das partes. Na auditoria, não, você está atendendo direto a quem te contratou. Então, assim, o objetivo perícia é mais fechada, ela não tem tanta publicidade quanto a Isso. auditoria. Lá é igual. Igual. Então, quem é um perito aqui, que faz parte aí do Cadastro Nacional de Perito, também poderia fazer a prova lá para atuar como perito? Lá não tem prova para perito. Você tendo a prova da OCC, que é de contador, suficiente. Aí, gente, já diminuiu uma prova, hein? Já diminuiu uma prova. É uma prova menos. Uma prova menos. Tem para auditor, mas não tem para perito. Tem. Tem para auditor, para perito não tem, só para auditoria. E você também falou da questão da consultoria. Lá a gente consegue... Como é que funciona isso? Essa questão do contador global. A gente começamos junto o mestrado na Argentina, né? E lá a gente pode fazer esse intercâmbio através da IESLA, de ir para o Chile, de ir para a Bolívia, né? De você trabalhar com
com outros países dando consultoria. A universidade diz que a gente pode entrar nesse intercâmbio empresarial e aí a gente pode dar aula, inclusive, né, em outros locais. A língua, ela não é igual, mas a gente consegue entender, tirando aqui os professores que falam... O português de Portugal também não é igual ao nosso. Não, mas a gente consegue entender, consegue entender. E aí, como é que funciona essa questão da consultoria fora dessa experiência que você está tendo? A gente consegue, sem ter que fazer uma prova lá, e eu vou para lá e vou trabalhar 2 meses e voltar para o Brasil normal, a gente consegue ter essa coisa em Portugal ou não? Eu tenho que ter moradia, residência, visto de, como é que fala, visto profissional, tem alguma coisa nesse sentido? Vamos lá, ótima pergunta. Para você fazer a prova da Ordem dos Contadores certificados, você não precisa ter residência em Portugal. Você tem que ter a aprovação do diploma, né, em alguma universidade portuguesa. Okay. Então, essa etapa não é necessária. Agora, para você atuar lá de forma permanente, você tem que ter o visto de trabalho. Ou de residência com direito ao trabalho. Então, eu posso me certificar, mas eu não vou poder atuar, né? Eu tenho que ter o visto de trabalho. Nem temporariamente? Temporariamente pode. Pode. Tipo, você vai lá para até 90 dias. 2 meses. Até 90 dias. E a pessoa que vem ficar 90 dias volta, vem ficar 90 dias volta? Porque quando você fica 90 dias lá, você tem que ficar o dobro no Brasil. Então, não vai conseguir voltar para nenhum país da Europa rapidamente. Então, se você ficar 90 dias lá, você vai ter que estar 6 meses no Brasil, se você não tiver o visto de residência. Mas o visto de residência não é tão difícil de conseguir, porque o Brasil tem um acordo com Portugal. Eu tenho o visto de residência, com possibilidade de trabalho. Então, eu posso trabalhar em Portugal, e aí eu posso ficar indo e vindo. Posso ficar quantos dias eu quiser lá, quantos dias eu quiser aqui. E você poderia dar aula lá? Posso. Porque a consultoria, querendo ou não, engloba. Você até falou, e é verdade. Eu também acho que a consultoria engloba treinamento, curso. Você pode dar aula, pode dar treinamento lá normal. Lá já posso dar treinamento, já posso dar aula, já posso atuar em algumas consultorias que não exigem a certificação. E tem lá, diferente daqui eu posso atuar, inclusive, dentro de escritório de contabilidade, sem ter a certificação se eu não assinar, que exige que todos tenham, né? Então, a certificação é para quem quer se responsabilizar pelaquela contabilidade ou pelo serviço que ele está executando. Isso. Então, você consegue dar aula e prestar serviço. Agora, uma coisa bem diferente daqui, eu não consigo me inscrever se eu não tiver já formada, totalmente completo o tempo de formado, ou no caso lá, a equivalência, né? Eu não consigo me inscrever também se eu não tiver comprovado as 800 horas de estágio ou atuação na área por esse mesmo tempo. Então, assim, eu tive que comprovar... Nossa, mas lá é 800 horas? 800 horas. Jesus. E o pessoal reclama aqui de 320, tá vendo? 120, 240. Eu abri o Vocês estão com moleza, gente. 800 horas é hora pra caramba. É quase a graduação toda. É quase a graduação toda. E o estágio só consegue iniciar após a conclusão do curso, que é bem diferente daqui também. Eu fiquei, então você tem que se formar para começar a estagiar. Depois você não pode trabalhar durante? Não, pode, mas não vai contar para essa questão. Tá. Posso trabalhar em contabilidade, mas não conta para as horas de... Não, só depois. E aí, porque você tem que ter todo o conhecimento completo. Entendi. Né? Seria nesse sentido. Você tem que se formar primeiro. Se formar primeiro. Deve ser também para você não tirar a vaga de quem já está no mercado, né? Não? É diferente, né? É bem diferente. E aí, que aqui o cara no primeiro ano ele já está empregado, né? Agora você imagina, eu comprovei que eu atuo no Brasil... Há 300 milhões de anos. Há alguns anos. E aí eu ainda não estou aprovada. Pode ser que eles ainda me peçam alguma coisa para fazer a prova. Então, assim, a prova é em outubro. Eles têm até 60 dias antes. Estão julgando o meu processo. Então, pode ser que fale assim, Renata, você vai ter que fazer um estágio. A pessoa, gente, eu vou estagiar 800 horas. Pode acontecer. Eu vou mandar mensagem pra você, ó. Meu estágiozinho despede. Você lembra dele? Eu quero foto desse aí, tá? Tem que ter. É engraçado, mas assim, pode ser que aconteça. Mas eu acho improvável pelo tempo de atuação, por todas as certificações que eu tenho aqui. Mas tem que esperar. Com certeza. Como que a gente poderia atuar? Você já começou a falar essa questão de contador no exterior, né? Você falou daquela questão da validação do diploma, você falou... E como é que você validou? Você já fez essa parte. É muito mais fácil para você que já está lá com visto de residência e a validação do diploma, entrar, por exemplo, no mestrado em Coimbra, do que para mim que estou aqui no Brasil e posso fazer inscrição no mestrado em Coimbra. É mais fácil e mais barato, porque como eu sou residente, tem um acordo Brasil e Portugal para residentes, eu pago muito pouco por um mestrado lá. Mas é muito, muito pouco em relação ao Brasil, é menos que uma graduação. Não, quando eu fui para Portugal a primeira vez... Eu fiz a inscrição, eu fui em Coimbra porque eu queria fazer a inscrição para o mestrado. Você lembra, até te contei isso. Sim.
E aí eu não entrei por um ponto, eram 8 vagas, eu fiquei em 9º. Aí eu fui lá, o resultado da avaliação, né? Eu fiz um projeto, tem que fazer, igual aqui, né? Não tem que fazer prova. Sim. Mas eu fiz um projeto, dei entrada. Aí, né, a diferença entre a cadeira e o computador é quem tá no meio, nesse caso era eu. Estava eu em Coimbra, fazendo a inscrição em Coimbra mesmo, no hotel, só que eu não olhei que tinha lá residente, tinha não residente e tinha brasileiro. Eu deveria ter feito a inscrição como brasileiro. Eu fiz como não residente, como se fosse um cidadão europeu qualquer. Foi por isso que eu não passei. Aí eu... Meu marido, tem reserva de vagas. Meu marido Marcelo falou assim, e se você passa só doida, como é que nós vamos fazer? Como que ia fazer para comprovar, né, que você colocou lá? Não, porque lá, quando você faz, se eu colocasse como brasileira, eles têm o convênio, e eu já achei barato. É barato. Em euro. Eu já achei barato. Quando eu fui ver os valores. Em relação ao Brasil, é muito barato. E eu fui na faculdade, conversei com a pró-reitoria lá, que é de Ciências Atuariais. E aí, quando eu cheguei lá, eles falaram o seguinte, você não precisa ficar aqui um ano inteiro, você precisa ficar os primeiros 3 meses. Depois você pode voltar para o Brasil e você volta a cada X meses para poder fazer as matérias. Então, eu vi super flexível. Aí, eu achando que eu falei, vai. Aí, depois que o Marcelo falou isso, vai que eu passo. Eu falei com meu pai, ó, você toma conta do escritório quando eu estiver lá. Mas se foi um pontinho. Então, aí depois problemas, né? Abdiquei disso, mas eu acho que deve ser um intercâmbio super interessante, né? Eu conheci a universidade, achei super legal. Coimbra é um dos melhores do mundo. Não, e fui super bem recebida, bem atendida, como brasileira. Tem um programa para brasileiros de mestrado e doutorado, né? Em contabilidade. Eu não fui lá fazer tecnologia, nada disso. Em contabilidade. Então, achei bem legal isso. E, assim, vamos pensar o seguinte, Carla, tem outros países dentro da União Europeia que você pode, se você quiser ir morar lá, você pode morar lá, desde que você seja graduado há menos de 5 anos em uma universidade com 3 certificações que esse país exige, que é a Inglaterra. E o Brasil não tem nenhuma universidade com essas 3 certificações. Então isso me deixou muito triste. Nenhuma. E Portugal, um país bem menor, que tem 10 milhões de habitantes, gente, Portugal. Dos 10 milhões, 800 mil são brasileiros, pensa. Gente, Portugal é Espírito Santo, gente. Você percorre o país inteiro num dia. Você sai de uma ponta a outra em um dia. Pensa, tem 6 universidades certificadas. Então, eu fiquei um pouco triste com isso. Uma das universidades é a do Porto, eu moro na cidade do Porto. Eu quero fazer um mestrado lá, estou caminhando para isso. Então, assim, não é só por causa do preço também. Claro, é mais barato, mas você vai ter o custo de ir para lá. Mas ter o título fora né? É outra coisa, né, gente? Ter o título fora é outra coisa. Então, assim, claro, você tem o preço de ir para lá, mesmo que temporariamente não é barato, porque euro, a gente que tá a moeda mais desvalorizada em relação ao euro, sente. Né? Então, assim, mas eu acho que é uma experiência tremenda para quem tiver oportunidade. Tem a flexibilidade. Você pode ficar... Tem alguns programas que você estuda em janeiro... dezembro, janeiro e julho, e os outros meses você pode estar no Brasil, então assim, pega bem as férias, né? É bem interessante, então eu recomendo quem tiver oportunidade de estudar fora, e para estudar não precisa ter a residência. Em vez de fazer doutorado na Argentina, eu vou para lá estudar lá, fica morar lá do seu ladinho. Pois é, sério, é ótimo. Um dos vistos é de estudante, e esse visto de estudante, você pode ficar até 2 anos, renovar por mais... Não, renova todo ano de estudante. Você pode ficar até 5 anos. Renovando. Se você ficar esse tempo inteiro renovando e ficar mais de 180 dias por ano em Portugal, você pode entrar com pedido de cidadania. Mesmo como estudante. Olha que legal. Então, Portugal tem um acordo com o Brasil. Eu achei lindo Coimbra, aquelas meninas com aquelas roupinhas tudo drapeadas, né? É lindo. Parece o Harry Potter. Parece o Harry Potter, tinha coisa mais linda. Todas as universidades portuguesas, o uniforme é muito parecido com o Harry Potter. É muito lindo, gente. Porque foi inspirado lá, né? O livro foi escrito em Porto, na cidade do Porto, em frente à Universidade do Porto. Era onde a escritora ficava. Esqueci o nome dela agora, a escritora do Harry Potter. Me perdoa quem gosta muito. Mas ela escreveu o livro lá no Porto, e aí a Universidade do Porto usa o uniforme igualzinho, gente, né? é lindo. Aquela gravatinha. Olha, achei lindo. E assim... Eu até brinquei que eu ia fazer outra graduação só para usar o uniforme. Mas o uniforme é um status, não é todo mundo tem direito de usar. Tem que ter pontos, tem que ter um monte de coisa. E eu achei interessante, porque assim, todo mundo que usa tem orgulho, né? Tem orgulho, é um status. Isso é uma coisa que eu acho que... Tipo, acho que o contador lá deve ter orgulho de ser contador. Ah, sim. Tem muitos que tem. Mas a gente tem muitos problemas parecidos com o Brasil em algumas coisas, porque lembramos que fomos colonizados pelos portugueses e boa parte da burocracia copiamos e pioramos. Conseguimos piorar. Conseguimos piorar. Então, às vezes eu me sinto no Brasil, em alguns momentos, por causa da burocracia também. E Rê, você também falou aqui, então tá, gente, nós já vimos que a gente pode, então, nesse contador global, a Renata tá contando a experiência dela que tá tendo em Portugal.
Portugal e nos Estados Unidos. Então, considerando aí Portugal, né, que é na Europa, a gente pode exercer contabilidade normal societária e a fiscal, ela já falou da prova, também podemos ser auditores lá, não tem prova para perito, e pode dar aula, né, pode trabalhar lá e dar consultoria. E a remuneração de contador, ela falou que é mais ou menos o daqui. Você conheceu lá? Né? Tipo assim, se uma pessoa que trabalha numa empresa de contabilidade em Portugal, quanto que ela ganharia hoje? Então, em torno de um salário mínimo e meio português. Quanto é isso salário mínimo em euro? Português vai dar mais ou menos 1.100 euros, um salário mínimo e meio, em torno disso, que eu vi a média inicial. Bem, o euro está 5,5. Então, você pega 1.100 euros e multiplica por 5,5, não tá mais, não? É mais ou menos isso, 5,50 e poucos, né? Ele deu uma queda, quer dizer, o real que valorizou, né? Por causa da guerra. Eu vi essa semana. Não, em dezembro estava 7, né? Em dezembro o euro estava 7. Então, estava 7, eu estava achando que estava na casa do 7. Não, está no 5 pontos alguma coisa agora. Mas assim, então dá mais ou menos 1.100 euros inicial, tá? Pode chegar até 8.000 euros. Olha como é que é bom. Mesmo em euro. Então, assim, com 705 euros, você vive em Portugal, que é o salário mínimo. Eu vi uma... Só que passa um pouquinho apertado, mas vive. Eu tava passando ontem, assim, porque a gente tem que fazer... A gente dirige pesquisando na internet, né, no sinal vermelho, e aí, como você tinha confirmado, eu vi uma reportagem recente, em vídeo, falando brasileiros que moram em Portugal. E o cara tava dando exemplo que ele mora em Braga. Deve ser. E aí, muito brasileiro em Braga. E aí ele falando, ele mostrando ele no supermercado, que ele compra não sei quanto por centavos de não sei o quê. Centavos de euro. Ele compra não sei o quê, tipo assim, verdura, alimentos básicos. Isso é muito mais barato aqui. Que no Brasil, tá? Alimentação. O que ele disse que era caro lá? Carne. Que carne é muito caro. E ele falou bem assim, a gente no Brasil é privilegiado por poder comer, por exemplo, um filé mignon, uma coisa assim. Mas aqui no Brasil também tá bem caro agora, mas assim, ele não conseguiria, mesmo aqui sendo mais caro, se ele ganhasse aqui os, tipo assim, 6, 7 mil reais, ele vai comer bem, muito bem. E lá ele não conseguiria comer carne como ele come aqui, entendeu? Mas ele falou que o custo de vida de alimento lá, para você se alimentar, é barato. Ele morando em Braga, ele falou que a locação, ela é um pouquinho mais cara, mas consegue pagar. Ele falou assim, eu consigo viver bem aqui com 1.000 euros. Sim, 1.000 euros, você vive bem. Claro, tem aluguéis de todos os preços, né? E aí depende de onde você quer morar. Mas Braga é uma cidade que é a terceira maior de Portugal, não é muito cara, por isso está cheio de brasileiros. E você aluga um imóvel por 300, 400 euros procurando. É claro que vai ter imóveis também de 700, de 1.000 euros o aluguel, obviamente, né? Porque tem todos os preços. Mas, assim, com 705 euros, um casal, cada um ganhando 705 euros, vive bem. Que é bem diferente do Brasil, um casal ganhando 2 salários mínimos, não vive tão bem, passa bem apertado. Sim. Então lá a carne é cara, mas tem outras opções, diferente do Brasil. Carne de peru, carne de coelho, tem muito frutos do mar, muito frutos do mar. Tudo embaladinho, ele mostrou até no supermercado. Quando eu vejo aqueles polvos, aqueles camarões moçambicanos, só lembro de você, pra você fazer pra mim. Isso é barato tem isso, lá. Né? Ele falou que eles importam muito da África, muito. Né? Que vem, eles importam muito da África. Então, e aí como eles têm essa gama, e também tem mar, né? Como eles têm essa gama de importação lá, ele falou que tem barateio porque o euro é maior, a moeda é mais valorizada do que lá, né? Então, assim, verdura, tudo é muito mais barato que o Brasil, e olha que é importada uma parte dos itens, né? Lá não produz, né? Não produz. Por exemplo, abacaxi vem da América Central e é uma delícia, a gente teve lá na Colômbia, você lembra? Então, melhor abacaxi que eu já comi na minha também. vida. Eu só comi abacaxi na Colômbia. E o abacaxi da Colômbia tem lá com facilidade, então eu gosto muito. E ele é amarelinho, né? Doce, meu Deus, igual... Então, assim, acaba indo muita coisa boa, né? E a gente acaba comendo melhor do que aqui. A carne vermelha é um problema que é caro, mas... de vez em quando eu faço um luxo. Sabe que a Lona me falou? Luxo e compra carne vermelha. Tchutchuca me falou que no Canadá a carne vermelha custa $100 o quilo. Nossa. A Lona passou, minha filha, gente, passou 6 meses no Canadá sem comer um dia carne de boi. Não. Na casa que ela morava era só ovo, frango. Isso aí. E tem um negócio lá que é tipo uma carne que não é vermelha, mas eu falei, é carne moída, Tchuca. Não, mãe, não é carne moída não, é um negócio, tipo um... Ai, gente, ela falou lá, eles têm ovelha, eles têm essas coisas lá, eles fazem carne moída desses outros animais. Mas assim, a carne do boi lá é caríssima. Então lá é um luxo você comer carne vermelha, por exemplo, no Canadá. E na Europa, o menino, na entrevista dele, ele falou, aqui também é um luxo, mas assim, a gente come. Mas come bem. Tem outras opções de carnes maravilhosas. E frutos do mar, para mim, é maravilhoso. Eu não sinto tanta falta da carne vermelha, não.
Quando eu chego, dá um choque, fico com vontade de comer churrasco daqui e tal. Mas aí vai passando Quando você os vem de meses, lá pra cá, né? vai passando os meses, eu vou esquecendo um pouco. Aí quando eu volto, agora eu já relembrei. Aí eu vou chegar lá, vou ficar em abstinência. Não, então tem isso, mas eu estou achando aqui, muita gente pergunta o custo de vida. Você ganhando em euro, você não vai sentir o impacto do custo de vida. É claro, que se não. ganhar em real, como eu, que recebo em real, sinto bastante. Mas assim, se eu recebesse em euro, não sentiria. Quando você começar a trabalhar lá efetivamente com mais... com toda a Sim. permissibilidade, aí você vai sentir zero, né? Isso, porque aí eu uso o dinheiro que eu receber lá para viver lá, e o dinheiro que eu recebo aqui para viver aqui. Entendeu? Né? Então, assim, aí não sinto tanto, porque o câmbio realmente mata, tanto para lá quanto para cá, né? E como é que é, assim, o contador global, como é que é a parte de tecnologia? Tá realmente avançado, como o pessoal fala? Porque ontem a gente teve, falando ontem, gente, mas aqui, a gente teve aqui uma live da Tasso, né? E tinha o pessoal da tecnologia, e eu perguntei pra ele, esse negócio de metaverso, explica o que é isso. E a gente vai em congresso agora, a gente só ouve falar disso, metaverso, segundo, terceiro, não sei o quê, quarta dimensão. Como é que tá isso na Europa? Então, eu acho bem arcaico em relação ao Brasil. Então, assim, muitas... Eu tenho a mesma impressão. Estou te perguntando porque a impressão que eu tenho... em relação ao Brasil. Então, muitas das coisas que eu resolvo hoje, tudo online aqui no Brasil, lá eu tenho que agendar. Então, imagina, eu me mudei não, que eu moro no Brasil, eu fiz a residência. Quando você faz a residência, tem que ter CPF, que é o NIF, você tem que ter o NIS, que é o do INSS. Eu tive que fazer, imagina, gente, tirar todos esses documentos de uma vez só, é dolorido, né? Porque aqui a gente foi tirando devagarzinho, lá eu tive que tirar tudo de uma vez. Então, eu fui diversas vezes na Previdência, na Receita Federal. E aqui é tudo online. Na realidade, aqui é no celular, né, gente? Tudo online, lá tudo eu tenho que ir. E detalhe, que eu acho mais difícil, eu tenho que ir até lá para fazer agenda. Não vou ser atendida naquele dia. Ah, você não agenda pela internet? Não. Ah, tá, entendi. Depois que eu tenho a senha, sim, tá né? vendo? E a gente reclamando. Então, muita coisa eu tenho que ir lá, aí eu faço a agenda. Aí eu volto outro dia. E tem algumas coisas lá que eu acho estranho, que eu fui lá fazer agenda. Aí eu espero voltar com a data. Não, eu tenho que escrever num papel, colocar numa urna, depois eles me mandam por e-mail. Eu falei, gente, mas pra que fez eu vir aqui? Não era só eu mandar um e-mail. Então, tem muita coisa que tá bem pior que o Brasil em relação a isso. Por conta da evasão ser menor, fiscal, também tem menos, a receita lá também não é tão sistematizada como a nossa. Né? Então, isso também influencia no Brasil, né? A evasão fiscal faz diferença para isso. E isso também influencia na tecnologia que você vai aplicar para exercer contabilidade, né? Porque quanto menos tecnologia o país desenvolve para o trabalho, mais burocrático fica, né? Assim, não estou dizendo mais moroso, né? Em relação à Europa, o Portugal tem até um índice alto de evasão fiscal. Eu tomei um susto com isso. Eu não tomei não, quando eu fui lá, eu passeando lá em Aveiro. Eu esperava menos. E lá e o cara bem assim, não, porque vocês são brasileiros, você sabe. Aqui a gente também teve presidente que roubou, que foi preso, a gente teve não sei o quê. Eles falam muito. E muita gente, eu peguei vários sites. Fala que tem desvio, tem corrupção, entendeu? Claro, é bem menor que o Brasil, porque o país também é menor. Porque você tem de 200 milhões para 10 milhões. Pois né? Agora, eles mesmos falam, vários portugueses me abordando, falando, mas Portugal é o Brasil pequenininho. Achei interessante. Não, mas é verdade, eles falam mesmo. E outros me falam, em relação às praias, né? Outro dia alguém me perguntou, cara, só entrando nesse assunto, que eu achei engraçado, que a pessoa falou assim, você não conhece o Faro ainda? Vai lá, Renata. Você é brasileira. O Faro é a praia dos pobres, porque o Brasil que é rico. Então, assim, às vezes a gente... Você já foi em Nazaré? Já fui em Nazaré. Aí eu achei interessante, porque às vezes a gente fica também falando muito mal do nosso país. Eles são apaixonados pelo Brasil. Eles são apaixonados pelo Brasil. Muitos europeus são apaixonados pelo Brasil, né? E eu começo a enxergar que o mundo não é perfeito fora daqui também. Isso é bom. Agora, vantagem, super seguro, é um dos países mais seguros do mundo, é o 6º país mais seguro do mundo em 2021. Então, assim, a gente não ouve falar em assalto. Então, se você pudesse também dar dicas, assim, a gente quer trabalhar fora, aí você escolheu o país primeiro, né, por causa da língua, por causa da flexibilidade. Por causa do visto também, que era mais fácil de conseguir. Fácil. Isso. Mas como que você aconselharia as pessoas para escolher a cidade? Porque você está em Porto. Eu estou no Porto, é uma cidade cara. É a segunda mais cara de Portugal, a primeira é Lisboa. E levar a família, porque você também foi com a família, né? Então, isso tudo também influencia, né? Assim, o meu visto de residência é o tipo D7, que é por renda. Eu consegui provar que com a minha renda do Brasil, eu conseguiria me sustentar lá e aqui e tudo. Então, qual é a renda? Vocês pensaram que eu sou rica, tá, gente? São 2 salários mínimos portugueses para você e meio salário mínimo português para cada pessoa que você levar. Então, se você consegue comprovar que você tem esse dinheiro por mês
garantido, eles têm mais facilidade. Você consegue o visto aqui no Brasil ainda. Você pede para a embaixada, eu pedi aqui. A embaixada me deu o visto, eu fui lá, só troquei pela carteira de residência que temporária. É a vermelhinha. Que é a vermelhinha. Ai, que linda, eu quero isso também, gente. Hoje como é que eu faço? Eu apresento ela em todo lugar que eu vou junto com o passaporte, aí não pergunta nada. Então, se eu viajo em outros países, não pergunta nada mais. Porque é isso também, gente. O visto europeu, se você qualquer país, você vai para qualquer país da Europa. Você e do mundo, livre acesso. Assim, eu não tenho passaporte português ainda, são 5 anos. Mas eu consigo visto para vários lugares facilmente, ou nem me pergunta muita coisa. Então, eu fui à Inglaterra agora no Carnaval. Não, foi depois, sei lá, nem lembro agora mais qual feriado, olha. Acho que foi depois do Carnaval. Bem, enfim. Você sabe que a Inglaterra pergunta muito, é uma entrevista quando a gente fazer o visto lá, né, na hora que chega. E eu apresentei a carteira, não perguntou nada, bateu carimbo e entrou. Então, assim, é bem diferente em relação a isso também. Eu posso transitar pela Europa inteira o tanto de tempo que eu quiser com essa carteira. Não tem aquele limite de 90 dias. É como se fosse carteira de identidade? É como se fosse carteira de identidade. É muito parecido. É tipo um cartão de crédito, ela é durinha, né? E eu posso dirigir lá, inclusive já estou com... eu posso converter a minha carteira de motorista aqui pela carta de condução lá, não paga nada, além dos 30 euros de emissão. E lá vale por 30 anos, então vou poder dirigir por 30 anos, né? Muito bom, né? Então, assim, tem uma série de facilidades que muita gente não sabe. Só que tem umas exigências. Você tem que ficar 180 dias por ano no país durante 5 anos. Porque eles querem que você gaste seu dinheiro lá, não realmente aqui. Você tem que planejar, né, Tem que Renata? planejar, né? Então, assim, se você for estudar, a mesma coisa. Só que se você vai estudar, você tem que ficar lá no período que você tem aula. Isso é obrigatório. Você está lá. No período que você não tem aula, você pode sair, você fica mais livre. E o visto de estudante, você pode atuar lá. Entendi. Você pode trabalhar. Então, assim, com a certificação no Portugal, eu posso atuar em toda a Europa. Porém, como temporário, como fixa só em Portugal. Perfeito. Porque é para lá que você fez a destinação. É para lá que eu fiz a destinação. E a escolha da cidade, igual eu estava te perguntando, você escolheu Porto por quê? Porque... Eu escolhi Porto porque meu marido, o Rafael, ele é formado em engenharia da computação. Tá chovendo vaga, graças a Deus, no mundo inteiro. Então, ele foi convidado por uma empresa francesa para atuar num projeto no Porto. Então, o visto dele também já saiu, ele pode atuar na Europa toda. E aí, ele está trabalhando para essa empresa. E essa área de tecnologia dele, ela está bem alta lá? Está bem alta. Ele consegue... A remuneração lá é melhor do que aqui? Bem melhor. Ele era funcionário público aqui. Sim. Que é uma ótima área, né, para a área pública. Ele era funcionário federal, mas já pediu exoneração, não é mais funcionário federal. Ficou na área privada lá na Europa, porque o salário é 6 vezes mais do que ele ganhava aqui. Então, assim, é bem melhor. Tem muita vaga e o visto é automático para quem é formado nessa área. É mesmo? Eles estão precisando muito. Então, se você falar que você sabe quando eu fui no Canadá, visto de profissões especializadas que eles estão precisando. Você sabe quando eu fui no Canadá fazer aquele seminário lá? Eu fui na universidade lá de tecnologia. Quem deu a palestra, gente, em francês, porque lá em Quebec e Montreal eles falam francês, né? Foi um brasileiro, um novinho, 20 e poucos anos. E aí ele falou bem assim, eu recuso o trabalho. É isso aí, Rafael recusa. Eu recuso o trabalho, porque aqui é um país de idoso, de terceira idade. Então tem poucos jovens e precisa muito, gente. Ele se formou no Brasil, ele foi pra lá pra fazer um estágio na tecnologia e não voltou mais, ele tem 26 anos. Cara, ele fala um menino, é um menino assim. É um menino. Mas né? ele ganha muitos dólares, com certeza. Muitos dólares. Não, Rafael recusa trabalho quase toda semana, porque como ele fez a publicação, a gente foi pra lá com o meu visto, não era o visto dele. Ele foi para passar uns dias comigo. E aí ele viu que tinha oportunidade. Em 10 dias ele estava empregado. Ele estava trabalhando já, em 10 dias que a gente estava lá. Vocês já mudaram do apartamento ou no mesmo? Não, a gente foi no Airbnb, a gente não ia ficar. E aí, do nada, eu falei, você vai trabalhar aqui? Ele, vou. Eu falei, não, peraí. Então. Aí a gente foi caçar apartamento para alugar, mobiliar apartamento. Foi bem estressante os primeiros meses. Eu lembro disso, você me falou. Eu não conseguia nem respirar. Mas assim, hoje a nossa vida está mais tranquila, porque agora a gente tem uma estabilidade. E você está no mesmo né? apartamento? Tô. Então, eu também queria ouvir isso também. Acho que você mora de frente pra praia. Não, no apartamento gigante. Assim, no apartamento gigante. Como é que foi isso? Porque aqui você tem, tipo assim, sabe quando você não quer
Você quer ficar no seu canto, você vai pro quarto lá que você tem. Aí o Rafael fica na sala, né? E aí daqui a pouco você tem a varanda. E você tem aquela cozinha aqui, nova. Você tinha acabado de reformar a cozinha. Né? E como é que foi assim? Você pegou... Meu apartamento aqui continua. Ele fica fechado por enquanto. Como é que foi isso? Você vir para um apartamento menor? Porque na Europa é tudo pequeno. Quando a gente viaja lá, é coisa de 20, 30, 40 metros. Como é que foi isso? Meu apartamento é um T0 lá. T0 é sem quarto. Só que tem uma divisão. Aí teria um quarto, mas é o tamanho de um T0, ou seja, um apartamento sem quarto. Cozinha e banheiro. Como se fosse um flat aqui. Como se fosse um flat. É bem confortável, ele é extremamente moderno. Extremamente moderno. Então, nesse espaço minúsculo, cabe tudo que eu tenho aqui. Como que pode, né? Que eu fico assim, gente, como é que cabe? É tudo muito, muito feito para aquele negócio pequeno. Então, assim, eu tenho muito conforto lá. Ele é bem mais moderno que o daqui. Inclusive, sinto falta de algumas coisas. É facílimo de limpar, obviamente, não preciso de ninguém para me ajudar. Eu mesma faço tudo. Isso é um porque é uma choque. outra coisa que é a cultura, que a Europa não tem cultura da doméstica, não né? Tem doméstica. Assim, tem, mas é muito caro. Mas não é muito caro. Não é uma coisa cultural que todo mundo tem dentro de casa. Eu teria que pagar aí 50 euros para limpar um apartamento minúsculo. É muito caro. Então, assim, eu mesma faço, eu e meu marido, a gente vai se dividindo ali durante a semana mesmo. Só que agora eu tô aprendendo a viver com menos. Então aqui, eu até brinquei outro dia, gente, eu tenho 2 guarda-roupas de casal de roupa minha. Rafael tem alguns gavetas. E lá a gente divide um único guarda-roupa de 2 portas. E cabe. Porque eu não preciso de muito. A gente acho que a cultura aqui é de muito consumo. E lá é de menos consumo. Então eu tô começando a mudar um pouco a forma de pensar também. Começando a entender que menos é mais, que eu preciso ficar mais com a minha família, menos nessa adrenalina. Então, eu estou mudando também, está me ajudando nisso. Faz parte também, né, dessa globalização, quando você aprender a conviver em outra cultura, de outra forma, ajuda. A se remodelar, né, porque a gente acaba se remodelando, igual a questão do espaço. Então, se a pessoa tiver interesse em ir para fora, ela pode ir, você é prova disso, né? Então você pode ir, você consegue e com certeza, não tenho dúvida também, vai ser bem sucedida lá fora, como é aqui. Aí eu vou te fazer uma pergunta meio assim capciosa, né? Como que tá sendo com seus clientes essa mudança? Os meus clientes... Porque você não deixou de ser a contadora Renata no Brasil. Você simplesmente está temporariamente na Europa. Não perdi nenhum cliente por causa disso. Eu já avisei a todos que eu teria esse período aí, porque eu quero passaporte português, é meu objetivo final. Eu quero atuar fora. Eu já atuo fora, gente, mas sempre com um parceiro. Então, já atuei na Espanha com um parceiro, porque eu não posso assinar, não posso ser responsável. Eu atuo fora hoje com essa parceria lá nos Estados Unidos. Então, esses clientes têm unidades fora. A gente tem cliente que tem unidade em Dubai, tem cliente que tem unidade na Austrália. Porque o ramo que você trabalha é um ramo industrial. Então, meus clientes também não estão no Brasil, boa parte deles. Eles também estão pelo mundo. Então, eles entenderam. Então, entenderam plenamente. Porque hoje eu sempre atuei, antes mesmo da pandemia, de forma remota. Com a pandemia, intensificamos 100% para o remoto. Então, assim, quando eu estou no Brasil, eu vou de livre espontânea vontade visitar os clientes, porque eu fico com saudade, por causa do relacionamento. Aí é bom você ir na empresa, conhecer, conversar com o dono, trocar figurinha. Agora, eu vou alertar aí, né? A captação de novos clientes, eu preciso estar em solo brasileiro. Porque aí a pessoa quer me ver, a pessoa quer entender. Ela não está já no seu ritmo, Ela não está no meu ritmo. Agora, uma vez, tem cliente que não percebe quando eu estou lá, eu estou aqui. Porque eu trabalho da mesma forma. E lá até trabalho mais, porque são 4 horas agora de diferença. Então, eu começo a trabalhar mais cedo, quando o cliente chega, já está tudo no computador deles. Então, eu acabo rendendo mais. E um detalhe, Renata, por exemplo, a gente que já trabalha assim tem muito tempo, eu e você, que já trabalha remoto, com sistema integrado, que já trabalha numa outra pegada, falei isso na live de internacionalização de contabilidade, modernização, a gente realmente não tem dificuldade, porque os nossos clientes já estão acostumados. Primeiro que a gente vai lá uma vez a cada 2, 3 meses, eles já estão acostumados com isso. Como você está 3 meses fora, então para eles não faz muita diferença, porque a Renata já era assim. Eu tenho reunião tempestivamente com todos. Já era assim, na realidade você só está com algumas horas de distância, né? Está do mesmo jeito. E as reuniões já ocorrem da mesma forma, inclusive... Eu estou trabalhando de dentro da minha casa, de dentro do meu escritório, eu também não estou do lado do cliente. Então, assim, uma vez ou outra eu visito alguns clientes. Então, toda vez que eu venho, eu tiro alguns clientes para visitar. E, pra gente, assim, finalizar essa parte, como que é o relacionamento com os portugueses? É bem difícil. Tô brincando. Tem portugueses, claro, tem gente boa e gente não tão boa em todo lugar do mundo.
não é a exclusividade do porque Brasil. Quando eu fui isso. lá, eu percebi que tem meio que um ciúmezinho, assim, Tem. né, de Portugal com o Brasil. Os portugueses mais velhos têm mais dificuldade de aceitar. Mas Portugal está precisando de gente que fale português para trabalhar lá. Não só brasileiros, né, gente? País de língua portuguesa. Está aberto. E tal, vai abrir um visto agora, já está aprovado no Senado, só falta o presidente sancionar. Segundo semestre, você vai poder ficar 6 meses lá se você quiser, procurando emprego. Você pode falar, chegar no aeroporto e falar, eu vim procurar emprego. Você vai poder falar isso. E se você tem direito de ficar 6 meses lá, nesse período, e aí eles vão estudar, vão ver como é que você vai, e de repente pode ser direto. Se você conseguir um emprego, você já vai marcar a residência. Se você não conseguir um emprego, você tem que voltar para o Brasil. Então, assim, imagina, e para todos os níveis de escolaridade. Mas tem igual a gente aqui, porque a gente faz amizade muito fácil aqui em Vila Velha. Você tem, sai na rua... tem os portugueses mais jovens, a gente consegue fazer amizade fácil. E ensinam pra gente, porque, gente, foi um choque cultural também, porque tem palavras que aqui é palavrão que lá não é, não posso falar aqui. Mas eu tomava susto, a pessoa falava comigo e falava, por que tá xingando? Então tem choque cultural em todo lado. Mas assim, não saem muitas notícias do Brasil lá, e quando sai, são boas. Muito diferente. Às vezes aqui no Brasil tá saindo uma notícia ruim, aí chega lá, a notícia sai como boa, eu falo, como pode? Por que o Brasil está invertendo as coisas? Então, assim, eu enxergo diferente também o país. É porque lá eles não têm interesse em gerar toda uma polêmica e negativar, né? Não. Pelo contrário. A notícia sai, pronto. Às vezes ela não sai nem como boa nem como ruim, ela sai do jeito que ela é. Né? Então não tem muito viés político, nem de um lado, nem do outro, porque o Brasil está muito polarizado. Então eu consigo enxergar melhor de lá e de alguns jornais que eu tenho lido também da Espanha. Quando fala do Brasil, eu olho, aí eu prefiro enxergar de fora. Porque aqui a gente acaba ficando num viés de um lado do outro e não tem lado, né? O Brasil é um só. Exatamente. Não tem lado. Então, de fora, a gente enxerga um pouco melhor isso. Eu acho que está uma experiência maravilhosa. Eu recomendo para quem tiver condições de fazer, plenamente. Ainda mais quem gosta de viajar, como eu gosto. Nossa Senhora, né? Essa mulher foi trabalhar, foi passear, gente. Uma hora tá na Inglaterra, tem muita gente que fala onde, isso. Eu faço as duas coisas, gente. Que é tudo perto, né? Não, olha só, eu estava na Bélgica, eu estava atendendo cliente, mas também estava passeando, comendo waffle, comendo batata frita maravilhosa deles. Então, assim, eu aproveito que estou lá, que tudo é muito próximo, e faço as duas coisas. E é barato para você ir, porque é trem, é não sei o quê. O Brasil abriu agora para nômade. Nômade, o que quer? Vir trabalhar aqui e passear ao mesmo tempo, que é exatamente o que eu estou fazendo, né? Mas isso não diminui a seriedade, pelo contrário, eu fico mais focada. Por quê? Eu sei o do horário. Então, tem um fuso horário. Eu vou passear no horário que está todo mundo dormindo aqui. No horário que está acordado, eu estou no hotel, a pessoa nem percebe onde eu estou. Se eu não falar, ninguém percebe. Então, eu que falo, às vezes, numa reunião com o cliente, não estou em Portugal, não, estou em Bruxelas. O que aconteceu? Pô, você está em Bruxelas? Está trabalhando? Eu falei, eu não estou de férias. Né? O meu marido está de férias, então eu estava passeando com ele pouquinho. Porque o Rafa já está de férias. Lá é diferente, são 22 dias úteis de férias por ano, desde o primeiro dia de trabalho você já pode marcar seus dias. E pode ser um dia, tirar 2, 3, enfim, tem que dar 22 dias úteis de férias por ano. E você pode marcar. Você começou do emprego, você já tem direito. Já tem direito, é diferente daqui. Já gostei disso aí. Ele já tá tirando. Eu falei, já começou de férias. Ele já tirou várias férias, eu fico um pouco perdido. Mas agora, por exemplo, setembro, que tem um feriado de 7 de setembro, eu falei, tira férias nessa semana, que é uma semana que eu consigo também tá lá e passear com ele. Férias, a gente não tira, você sabe como é que é a nossa vida. Mas eu consigo fazer uma reunião num horário mais flexível. Lá são 4 horas ou 5? São 4 horas agora, cada horário de verão. Então, assim, eu marco as reuniões à tarde, que aí eu já estou no hotel, é à noite lá. E aí eu fico fazendo isso. E trabalho até o cliente precisar, né? Até o tempo que ele precisar, ou que eu tiver alguma entrega também, né? Que a gente tem nossas entregas para fazer, né? Não é só o tempo todo conectado ali. Mas também tem uma rede de apoio muito grande, eu tenho funcionários, tenho meus sócios, que são maravilhosos. Então, assim, isso ajuda muito também eu estar tendo essa oportunidade de acompanhar o Rafa lá, né? Nessa aventura que ele está tendo. Mas o Rafa, ele quer ficar trabalhando na Europa. É diferente, né, da minha situação, que eu quero ficar mais no Brasil, para falar a verdade. Quero ter experiência na Europa, mas eu gosto muito do que eu faço aqui.
Então, assim, eu quero ficar lá e cá. Mas é o que você falou, né? Você incentiva. Eu falei assim, se você quer ser um contador global, lá tem oportunidade. Tem oportunidade. Então, assim, eu não quero ficar atuando só em Portugal eu vi, também. Você me mandou um negócio das inteiro. obrigações acessórias, a periodicidade de entrega das obrigações, essa questão que não trabalha em janeiro. É em janeiro não, que tem um mês de férias, gente. Lá tem um mês de férias fiscal, que é agosto. É agora o próximo mês, que é o verão deles. Em agosto não vence nada. Não vence CFIP, não vence SPED, não vence nada em agosto. Eu achei barato isso. Não Quer dizer, o contador pode tirar férias. Pode. Né? Só que, claro, aquele mês de agosto será transmitido de alguma forma, né? Em outro período. Então, sobrecarrega algum período. Então, achei interessante. Ele não transmite naquele mês, mas pode ir pro próximo. Pode ir pro próximo, pode antecipar, né? Aí, são 60 dias. Ele prorroga por 60 dias, um mês, tudo que venceria em agosto. É tipo a férias forense aqui que tem no judiciário? Isso. É tipo isso, né? Mas agosto, não sei se você já foi na Europa em agosto. Agosto a Europa fecha. Só vou em setembro Não e vá, maio. gente, em agosto, pra quem quer passear, é ruim. Por quê? Tudo mais caro, é alta temporada, porque os europeus estão passeando. Só fui em maio, e fecha até restaurante. Estamos de férias. Aí você fala, ai meu Deus, vou comer onde, né? Eu gosto de maio, porque maio é mês fresquinho, né? Maio é uma delícia. Maio é uma delícia. Eu gosto de ir pra lá em maio. Setembro em diante também fica tranquilo. É só o mês de agosto, que é o mês de férias. Eles consideram, assim, então tem muitos restaurantes que realmente fecham. Tem hotéis que fecham. Então, férias é férias, gente. Férias é férias. Então, por exemplo, você vai pra uma cidade tipo Porto, você vai pegar coisas abertas, porque Porto tem praia. Então, é uma cidade litorânea, né? Agora, se você vai para Madrid, vamos pegar lá na Espanha, no meio da Espanha, não tem nada. Aí você vai fazer o quê? Em Madrid, em pleno agosto, tá tudo fechado. Então, você tem que ir para litoral. Aí o litoral tá aberto. Como aqui no Brasil também, né? Que a gente tem aí... Mas a gente só não fecha. A gente não fecha nada, Até nunca. porque a gente não tem férias. Não tem férias fiscais. Eu adorei essa questão das férias fiscais, não vivi isso ainda, tô doido pra viver. Tá com o projeto, né, do governo, né? Tá com a PL lá de ter um mês pra não entregar a declaração, aí negócio do contador. Vamos ver, essas coisas de PL, já falei, não aguento mais PL, é muita PL na vida, é projeto de lei pra isso, pra aquilo. Acho super interessante. Ai, que bom você estar aqui com a gente. Bem, pessoal, a Renata já falou aí o desafio de você ser contador global, mas que é um desafio interessante, possível, que a gente tá muito vinculado só dentro do Brasil, a gente tem um mundo lá fora, como vocês viram ela falando, né, fazendo dando um resumo aí, né? Tem a possibilidade da gente ir, Portugal tem facilidades, América Latina, como ela falou, também tem muitas facilidades, Estados Unidos já é mais difícil, tem que ser por parceiro. E os Estados Unidos é por estado, né, a certificação. Então, não é padronizado para o país inteiro, mas é um incentivo para vocês, né? Aí, e ver que não, eu sou mais velha que ela, claro, mas o que eu quero dizer é que a Renata, não é bem pouco não, o que eu quero dizer é que a Renata não é tão jovem assim, de 20 anos, então quer dizer, quem tá aí nos seus 30, 40, né, pode ter muito tempo pela frente ainda de trabalho. 41 anos, e assim, aí você fala assim, nossa, você vai recomeçar, mas eu não tô recomeçando, gente. Eu tô levando exatamente a bagagem que eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer lá é me certificar, mas eu não estou recomeçando. É bem diferente. E a gente sempre se preocupa muito com o fiscal, né, Rei? Sim. E você falou, né? Lá quem faz no Correal é quem faz lá. Faz. Não, e o que eu vejo muito aqui, eu gosto do movimento da valorização da contabilidade. Eu não sou contra isso. Pelo contrário, né? Você sabe, como professora, eu fico divulgando o tempo inteiro, que é muito importante. Só que, gente, a gente tem a prerrogativa fiscal forte e eu não quero largar isso. Eu sou tributarista também. Então, lá eu vejo que eles assumem com mais tranquilidade. Não, eu sou contador, contabilista e fiscalidade. Tudo eles falam isso. Então, assim, é mais tranquilo falar que você é um tributarista. E aqui no Brasil tem uma certa discriminação. E eu nem sei, porque é uma área super bem remunerada também, a área tributária. Então, eu fico pensando, por que o Brasil tá deixando de valorizar isso? Não tem sentido. Então, assim, o contador aqui no Brasil, ele pode atuar e atua muito bem na área tributária também. Porque, na realidade, aqui tem muito esse negócio do contador fiscal, que ele está muito vinculado à obrigação acessória, estadual e municipal, enquanto ele não está muito preocupado com a federal, que é que você gosta muito de fazer, Mas nada impede de você estar acompanhando a legislação tributária, seja federal, estadual ou municipal, e contabilizando corretamente, que é a regime de competência. O problema não é que... precisa escolher, né, Carol? Aí, deixa eu falar, né? Lá eles já adotaram que as duas coisas são conjuntas. Aqui o cara quer fazer essa e não quer fazer essa, né? Esse é o problema. As coisas têm que andar juntas. Então, olha só que interessante. Ontem eu estava até conversando com um cliente que tem, na importação de mercadorias, a última nota, que é a nota que que tem um câmbio diferente para pagar ICMS, PIS, COFINS e imposto de importação, não se contabiliza, porque você já contabilizou o estoque lá quando você assumiu o risco.
Nossa, mas foi muito difícil convencer a pessoa. Eu falei, gente, esquece esse negócio de emitir nota, tem que contabilizar. A nota é tributária, está cumprindo a obrigação tributária. Mas você já contabilizou antes, você tem que contabilizar quando você assume o risco. Quando que o estoque é seu? Quando embarcou lá no porto de origem. Então, ele tem que entrar no seu estoque, esquece o fiscal. E aí a pessoa fica muito voltada nisso. E a Carla, eu sou conselheira dela, né, que ela é presidência RC, e a gente participa de uma comissão, inclusive a gente participa de uma comissão de estudos tributários com o fisco, e uma das dificuldades do fisco é essa, eles falam, não, mas o contador às vezes esquece que ele tem que fazer a contabilidade, fica agarrado no fiscal, o próprio fisco. Então, não tem lógica isso, eu não sei porque que alguns ainda estão agarrados nisso. Então, nem toda vez que emite nota tem contabilização. Às vezes coincide, que ótimo, maravilhoso. Mas não é assim, a regra contábil tem que ser seguida sempre. Pode ser fora do tempo, né? Pode ser fora do tempo, os tempos... Na realidade, a maioria das vezes vai ser fora do tempo. Porque o tributário e o contábil não coincidem. Raramente vai ser no mesmo tempo. O tributário geralmente está no regime de caixa, muitas das coisas, mesmo que a pessoa não faça opção pelo caixa. E o contábil está no regime de competência sempre, não existe outro, né? Então, assim... Isso lá é igual, né, Renata? Igual. E tudo bem, na Espanha tem uma pré-nota, que não seria nota fiscal, que se chama abarã. Então, quando vai circular, emite o abarã. Fizeram coincidir a nota com o contábil em muitas coisas. Achei interessante também. Então, a gente pode movimentar isso no Brasil. Vai circular a mercadoria? Não vai sei, com a Abarã. Vai com a Abarã, sei lá qual vai ser o nome. Qual vai ser o nome? Eu tenho medo disso, hein? Eu também tenho medo. Mas é porque aqui a gente tem um ICMS que ele nasce com a circulação. Lá não tem, né? Porque o IVA não nasce com a circulação. Então, nem tudo que tem fora dá pra gente adotar aqui sem mudar o regime tributário daqui. Então, a reforma tributária é extremamente importante e saudável. Quem dera que aqui tivesse o IVA. Né? Seria muito mais fácil. O projeto tá lá, né? Vamos ver. Seria mais fácil, mais dinâmico, o Brasil ganharia mais mercado, porque realmente o custo do Brasil também é muito alto, né? Então, e o risco para o contabilista, né, o contador é muito alto também, né? Então, assim... Vocês viram que ela falou contabilista, né? Desculpa, gente, mas quando eu tô trocando, eu tô dando uns tilt, assim, mas eu vou ter um momento, eu não vou falar os palavrões. Olha, foi ótimo esse bate-papo, gente. Que legal esse bate-papo no Tasso Conta. Eu queria que você falasse assim, umas considerações finais desse incentivo aí do Contador Global. Então, eu pedi esse tema, né? Eu que pedi para cá. Vamos falar sobre esse tema, porque eu tive muita dificuldade de ter acesso a como atuar fora. Como no Brasil, a gente tem muita facilidade de acesso, mas fora nem sempre está tudo no mesmo local. Tem a questão cultural que a gente procura no lugar errado também as informações. Então, assim, eu quis trazer isso para vocês. Tem vários países, a América Latina é excelente também para trabalhar, né? Tem vários acordos entre o Brasil e o Mercosul. Então, assim, o brasileiro, o contador brasileiro é muito valorizado fora. Então, vamos tirar esse estigma, assim, dizendo assim, contador é profissão ruim, contador... Vamos tirar esse vitimismo, né, que a gente tem. Eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi, eu vivo dela, passeio com ela, inclusive. Eu falo quando eu dou palestra, tudo que eu tenho eu devo à contabilidade. Tudo que eu tenho eu devo à contabilidade, 100%. Eu não sou de família rica, não herdei nada dos meus pais. Eles eram pessoas extremamente simples, eu não tenho mais eles hoje, eu vivo eu por mim mesma, né? Mas assim, veio tudo da contabilidade, seja aqui no Brasil, seja fora. A experiência fora, para quem tiver oportunidade, ou vontade, né? Que às vezes a pessoa tem oportunidade, mas não tem vontade. Eu acho excelente. Amplia a sua forma de enxergar, e eu comecei a atuar melhor aqui quando eu entendi lá fora. Porque o Brasil é um país exportador. O Estado do Espírito Santo é um grande exportador, tem um dos portos mais movimentados. E quando eu enxergo como funciona lá de quem está comprando do meu cliente, de quem está vendendo para o meu cliente. Você melhora aqui, né? Melhoro aqui também. Então, vários processos, quando eu volto cheio de novidades. Cheio de ideias. Cheio de ideias, e aí eu vou implantando. Então, agora essa questão da importação, ontem eu movimentei um curso num cliente, vou movimentar em todos os clientes, mandei um projeto para todos, olha, acho que a gente pode estar falhando aqui, isso fica melhor controlado se for assim. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo também. E vai valorizando mais ainda o seu trabalho aqui dentro, né? Ai, que bom, Rê. Muito obrigada por ter você aqui. Gente, a gente teve um ótimo papo aqui no Tasso Conta, nesse podcast com a Renata. Muito obrigada. Curta nossas redes sociais, vai lá, deixe seu comentário. E, Rê, até a próxima, enquanto você voltar, tá? Vamos fazer outra. Tchau, tchau.